A Mãe sempre Virgem. Aceitai, ó Cristo, as preces dos vossos ministros, vós que com vosso sangue fizestes resplandecer a vossa Igreja. Exultai, ó Santa Mãe Igreja Católica, adorna a Mãe sempre Virgem. Você viu isso? Um rito da Igreja Católica que impede que os fiéis vejam algumas partes da missa. Hoje vamos falar do rito armênio. O rito armênio católico representa um dos mais antigos e distintivos patrimônios litúrgicos da Igreja Universal. Esse corpo eclesiástico mantém plena comunhão com a Sé Apostólica de Roma, preservando suas próprias tradições, estruturas e disciplina. A Igreja é liderada pelo Católicos Patriarca da Cilícia dos Armênios Católicos. O decreto Orientalum Ecclesiarum, emitido lá pelo Concílio Vaticano em 1964, declara que a Igreja Católica valoriza e deseja a conservação e o florescimento das instituições, dos ritos litúrgicos, das tradições eclesiásticas e a disciplina cristã das igrejas orientais. Para o povo armênio, cuja história tem sido marcada por muitas perseguições, esse suporte canônico é vital. A manutenção do rito armênio, assegurado por Roma, não é apenas uma questão de direito canônico, mas um pilar essencial para a preservação da identidade cultural e espiritual em comunidades espalhadas pelo mundo. A relação da Sé Apostólica com a Igreja Armênia transcende as normas litúrgicas, englobando o reconhecimento de sua história dolorosa. A conservação do rito neste contexto assume uma dimensão de resistência cultural. O rito armênio, com suas características únicas, é elevado ao estatuto de patrimônio da Igreja Universal, garantindo que a identidade histórica e a fé da nação armênia continuem a ser transmitidas e celebradas liturgicamente. A ordem da celebração eucarística armênia começou a se moldar com influências dos ritos sírios, originários lá da Antioquia, e também dos cristãos da Capadócia, lá na Ásia Menor. Posteriormente, a partir do século V, mais ou menos, incorporou também elementos da liturgia de São Tiago Maior, e após o século X, recebeu também influências do rito bizantino. Embora a liturgia armênia seja formalmente atribuída a uma revisão de São Gregório o Iluminador, aumentada também por outros patriarcas e professores, esta é, na verdade, uma rica mistura de tradições. A liturgia eucarística armênia é complexa, identificada por estudiosos como uma interpolação da liturgia de São Tiago com elementos siríacos e bizantinos. O rito armênio distingue-se da maioria dos ritos orientais por ter absorvido uma influência latina considerável, resultante dos intensos contatos durante a Idade Média, especialmente na época das Cruzadas. Essa proximidade com o Ocidente resultou na adoção de costumes que se tornaram intrínsecos ao rito, sendo mantidos tanto pelas comunidades católicas quanto por comunidades não católicas. Entre os elementos de origem latina que predominaram dentro da liturgia dos armênios, a gente pode destacar o pão ázimo, que é o pão sem fermento, que é uma prática comum para a liturgia eucarística armênia, e também as insígnias episcopais. Os parâmetros e insígnias dos bispos armênios, incluindo a mitra e o báculo, que é aquele cajado curvo, são visivelmente inspirados nos bispos latinos, diferentemente dos parâmetros da maioria dos ritos orientais. O Sorb Patarag, ou Badarak, que significa oferenda ou sacrifício, é o nome dado à divina liturgia do rito armênio. Sua estrutura é uma tapeçaria tecida a partir de múltiplas fontes, refletindo a localização geográfica da Armênia e seu contato com diversos centros do cristianismo primitivo. Ele é tradicionalmente dividido em 4 seções principais: o rito de entrada, que é a preparação inicial do celebrante e a procissão; a liturgia da palavra, onde são proclamadas as leituras, os salmos e também o evangelho; a missa dos fiéis, chamada de Eucaristia, englobando o ofertório, a oração eucarística, que inclui também a consagração e a comunhão; e a conclusão, que é a bênção e o envio dos fiéis. As características mais notáveis do rito armênio
que o destacam de quase todos os outros ritos cristãos, encontram-se na matéria utilizada para a Eucaristia. O rito armênio é o único rito entre todas as igrejas orientais que utiliza o pão ázimo, que é o pão sem fermento, na celebração eucarística. Esta prática é consideravelmente latina. No Ocidente, o pão ázimo é usado para evocar a última ceia celebrada por Cristo, dentro do contexto da Páscoa judaica, onde o fermento era proibido. Em contraste, as outras igrejas, que são orientais, bizantinas, sírias, por exemplo, usam o pão fermentado, que simboliza o Cristo como o pão da vida, que é ressuscitado e pleno. A questão do pão ázimo, ou do pão fermentado, foi objeto até de debate ecumênico dentro da igreja. Lá no Concílio de Florença, em 1439, a Igreja Católica reconheceu que o sacramento poderia ser confeccionado em ázimo sive fermentato pane, ou seja, pão ázimo, ou pão fermentado, o que validou totalmente a prática armênia e confirmou a legitimidade dos costumes rituais próprios, desde que a matéria essencial fosse preservada. Outra particularidade notável e exclusiva do rito armênio reside na consagração do vinho. Ela é a única igreja oriental e, na prática, a única grande igreja cristã de qualquer rito a utilizar o vinho sem adição de água na Eucaristia. Esse costume ele contrasta com a tradição universal, seguida pelos ritos latino, bizantino, copta e tantos outros. A mistura de uma pequena quantidade de água com o vinho, que tem um significado rico teológico dentro da Igreja Católica. Esse significado traz a dualidade de Cristo, que simboliza a união da natureza humana, que é a água, com a natureza divina, o vinho, dentro do mistério da encarnação, o sacrifício da cruz, que representa o sangue e a água que emanaram do lado de Cristo após a lança perfurar, como é citado lá em João 19:34, e também a união eclesial, que simboliza a união do povo, que é frequentemente associada à água, proclamado lá em Apocalipse 17:15, com o sacrifício de Cristo. Historicamente, o rito armênio tem justificado a omissão da água com uma ênfase teológica na pureza absoluta do sacrifício de Cristo, acreditando que a diluição da água causaria uma diluição também no simbolismo da suficiência do sangue de Cristo dentro da liturgia. Embora o Concílio de Florença tenha solicitado que os armênios se conformassem a esse costume universal da colocação da água dentro do vinho, o peso da tradição ritual própria armênia prevaleceu. A decisão da Sé Apostólica de permitir que a Igreja Católica Armênia mantivesse esse seu uso singular demonstra um profundo respeito pela autonomia das igrejas suiúres e também uma flexibilidade canônica, reconhecendo que a validade do sacramento não depende só da uniformidade simbólica com o rito latino ou com o rito bizantino, por exemplo. As igrejas armênias mantêm uma estrutura tradicional. O presbitério, que é a área do altar, é significativamente mais elevado em relação ao resto da igreja. O sacerdote ele celebra tipicamente versus Deum, ou seja, voltado para o leste ou para Deus, seguindo uma orientação litúrgica que enfatiza o foco exclusivo em Deus, em oposição ao que é adotado hoje após as reformas pré-conciliares do rito latino, que centralizam a Assembleia. A liturgia armênia emprega também o extenso uso de uma cortina, que é chamada de venkar, que oculta o altar e o sacerdote da visão dos fiéis. O fechamento da cortina ele ocorre em momentos cruciais da liturgia, notavelmente durante a apresentação das oferendas, durante a comunhão do celebrante. Este rito de ocultação não é um mero adorno, mas um profundo ato simbólico que ressalta a beleza do mistério. A cortina lembra os fiéis que a divina liturgia contém aspectos de Deus que a mente humana jamais poderia compreender, exigindo assim adoração baseada na fé daquilo que não se vê. Como em todos os ritos tradicionais, o sacerdote armênio realiza um rito de vestição dos paramentos litúrgicos, lá na sacristia ou no presbitério.
recitando algumas orações específicas que são chamadas de oração de paramentação. Essas orações são focadas em pedir a Deus a dignidade e a pureza necessárias para celebrar o sacrifício, associando cada peça do vestuário a uma proteção ou virtude divina. Por analogia ao rito romano tradicional, onde, por exemplo, o sacerdote reza ao colocar o âmito: colocai, Senhor, na minha cabeça um elmo da salvação, para que possa repelir as investidas diabólicas. O rito armênio enfatiza a necessidade de purificação total do corpo e da alma para o serviço que ele vai prestar. O momento mais rico em orações e gestos preparatórios, que serve como detalhe central e particular da preparação do ministro no rito armênio, é chamado de proscomidia armênia, que é o ofertório preliminar. A proscomidia é a preparação material do pão asmo e do vinho puro, e é realizado pelo sacerdote dentro do santuário elevado, atrás daquela cortina fechada. A ocultação transforma essa fase em um rito preparatório de intensa piedade e invocação secreta, fora da vista de toda a assembleia. Durante a proscomídia oculta, o sacerdote não está apenas preparando o pão e o vinho, mas está também recitando orações de profunda introspecção e petição. O foco dessas orações secretas é duplo. O primeiro é a pureza pessoal, pede-se perdão e a virtude para servir a Deus puro de corpo e de alma, e também do poder sacerdotal, que invoca-se o crescimento no amor, na fidelidade e, crucialmente, o poder de poder transubstanciar o pão e o vinho e o corpo e o sangue de Jesus, e o poder de transformar também o coração dos homens. A reclusão visual que a Assembleia tem do sacerdote durante a proscomídia demonstra o imenso peso teológico que o rito armênio coloca na dignidade e na preparação imediata do celebrante. A cortina, ela não esconde apenas os dons, mas a própria ação purificadora e a invocação do mistério eucarístico de Cristo. No rito armênio católico, os sacramentos de iniciação cristã, como batismo, crisma e eucaristia, são administrados em sequência imediata, mesmo para crianças. Esta prática é comum, como a gente já viu em outros vídeos, em outras igrejas orientais, e segue uma tradição apostólica primitiva, na qual o cristão recebia a plenitude do Espírito Santo imediatamente após seu batismo. O crisma, que é o sacramento da confirmação, é realizado com óleo sagrado chamado de Santo Muron. O uso do Muron sela o fiel com o Espírito Santo, completando assim o processo de iniciação em uma única celebração. Outro detalhe curioso ligado ao batismo nesse rito envolve a veste branca, onde o sacerdote coloca sua veste branca sobre o corpo da criança recém-batizada, remetendo ao antigo costume de entregar uma túnica branca aos adultos batizados que a vestiam por 8 dias. O calendário litúrgico armênio também traz algumas diferenças em relação à maioria dos outros ritos. O Natal e a Epifania, que é a manifestação do Senhor, elas são celebradas em conjunto, no único dia, que é o dia 6 de janeiro. Historicamente, o dia 6 de janeiro era a data universal da igreja para a festa da Teofania, que é a manifestação, que comemorava o nascimento e a adoração dos magos e do batismo de Cristo também. O rito armênio, ele preservou essa tradição antiga e unificada, enquanto a maioria das igrejas adotou a data romana do 25 de dezembro para o Natal. Em suma, o rito armênio católico é uma tradição viva que equilibra a antiguidade apostólica, onde a gente pode citar o fato de o batismo e o crisma serem feitos em conjuntos, e também a data de 6 de janeiro para o Natal e para a Epifania, com adaptações históricas únicas, que é o uso do pão asmo, por exemplo, e a mitra latina, servindo como testemunho da riqueza inigualável e da diversidade teológica esplendorosa que existe dentro da Igreja Católica. Casa, você que precisa de uma graça especial, aquela pessoa que está sofrendo, passando por dificuldades, sede abençoados pela graça do Espírito Santo, permanecei em paz, ide em paz,
e que o Senhor esteja sempre convosco. Amém. Agradecido a todos.